A primeira delas é em relação à eleição do Gustavo Pimenta, né, como CEO da Vale. Né? Ah, Muita gente perguntou sobre sim. isso, perguntou qual é a nossa visão. Essa era uma transição que estava sendo muito questionada pelo mercado, porque existia o risco de uma interferência do governo, né? Do governo tentar emplacar o Guido Mantega como CEO da empresa, e isso era o pior cenário possível. Né? Me Ah, parece que é uma pessoa que está muito mais ali, talvez, para ser um consenso e tapar um buraco do que a pessoa mais indicada para o cargo. eu vi um artigo muito interessante do próprio Lula comentando e criticando. Então, teve uma crítica, inclusive ele usou uma expressão, tá no jornal O Globo. É como se fosse um cachorro sem dono, praticamente, ali, a Vale. Ô, Van, eu queria trazer sobre Hum, dois acontecimentos dessa semana para a gente tá. debater um pouquinho, que eu acho que é do interesse aqui de várias pessoas, tá? A primeira delas é em relação à eleição do Gustavo Pimenta, né, como CEO da Vale. Né? Ah, Muita gente perguntou sobre sim. isso, perguntou qual é a nossa visão. Inclusive o Gustavo Pimenta, Van, ele é meu conterrâneo, por incrível que pareça, é um cara que nasceu em Hum, Divinópolis igual eu, né? Não conheço pessoalmente, também já saí de lá tem muitos anos, mas fico feliz, né, que são os divinopolitanos aí dominando o mundo. De qualquer forma, quais são os pontos assim que eu vejo, Van, e depois você complementa também, em tá. relação a essa transição, né? Essa era uma transição que estava sendo muito questionada pelo mercado, porque existia o risco de uma interferência do governo, né? Do governo tentar emplacar o Guido Mantega como CEO da empresa, e isso era o pior cenário possível, né? E aí eu acho que de forma surpreendente, e foi até unânime, né? Foi a indicação do Gustavo para essa cadeira. E até antes, 3 meses antes se não me engano, foram 3 meses antes do previsto, né? Uhum. E eu achei muito, muito positivo. Isso mostra uma governança bem interessante e robusta na empresa. Né? Uma transição que esboçou ser muito complicada, ela acabou se tornando aí algo tranquilo, mas eu gostaria sempre de falar o mas nesse caso. Me Ah, parece que é uma pessoa que está muito mais ali, talvez, para ser um consenso e tapar um buraco do que a pessoa mais uhum. indicada para o cargo. Até pelo tempo que ele tem de experiência dentro da empresa, né? Se a gente pegar a questão curricular, talvez não seria o currículo de preferência numa escolha de escolha de um CEO de uma empresa igual a Vale, tem outros nomes, inclusive Uhum. até o Cristiano Teixeira da Clabin é um cara que foi cogitado também para assumir a vaga, Isso. acabou não Uhum. entrando. Então, assim, eu acabo vendo que no momento é bom, o mercado encarou com bons olhos muito mais por ter desenrolado um processo que poderia ter sido catastrófico para a empresa, né, de forma tranquila, do que realmente talvez o melhor nome possível para aquela vaga. O que você acha? O que eu achei que bacana foi, eles anunciaram com uma certa antecedência, e isso de alguma forma já foi preparando, eu vi alguns comentários a respeito sobre isso, já foi preparando um pouco o mercado até final do ano, já se habituando com o nome, é o nome que já estava ali pairando internamente na Vale, e eu acho que o mercado também aceitou um pouco mais nesse sentido. E a questão do currículo, eu concordo um pouco aí do que o Jean está justamente mencionando. Porém, ele já vinha ali também de AS Brasil, né, Jean? Ele já Sim, chegou a permear como diretor financeiro, planejamento estratégico e vice-presidente de performance e serviços de AS. Enfim, ele tem um currículo interessante. Vamos ver aí. O que eu achei, eu não gosto muito de falar, claro, de política aqui, eu estou falando de mercado, tá, pessoal? Mas, é claro, eu vi um artigo muito interessante do próprio Lula comentando e criticando com relação a não a indicação específica, mas a empresa como um todo, a Vale, porque não sei se vocês estão lembrados, mas ele quis ali, surgiu pulverizado do Guido Mantega, não é isso? E aí não foi e isso. veio esse novo nome sendo aceito e por aí vai. Então teve uma crítica, inclusive ele usou uma expressão, tá no jornal O Globo, é como se fosse um cachorro sem dono praticamente ali, a Vale. Então ele criticou bastante a indicação,
mas eu acredito que talvez aí, de fato, vai vir, o mercado aceitou, a Vale, inclusive, vem ali caindo mais por uma questão do minério de ferro, o cenário da China. Se cair um pouco mais, eu sei que Fábio Baroni, eu acho que o Jean vai ficar mais feliz, né, com relação ao preço para comprar, mas eu acredito que vai ser bem aceito, sim. Acho que com relação. Vamos ver o próximo ano, né? Até o final do ano, né, Jean? O novo executivo vai o antigo executivo vai ficar, e na virada Sim. de ano ele meio que assume de forma, né, integral, né? E assim, né, Van, a gente deseja que todo o sucesso do mundo, né, que dê muito certo nesse desafio. E a gente aqui, né, alguns aqui, como eu, talvez também são acionistas. Obviamente, a gente quer que a empresa, cada dia, tenha um processo de governança melhor, que tenham pessoas capacitadas, que tragam, em última instância, lucro, né, e dividendo no nosso bolso. Então, a gente deseja aí todo o sucesso do mundo para o Gustavo nessa nova empreitada.